Vou gravar aqui, aí que se eu for um pouco rápido, depois vocês têm como ver, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é baixar o Bootstrap, né? Você vem aqui, download, e aí baixa esse cara aqui, ó, compilado. Quando você baixar esse cara aqui, eu já baixei. Você vai vir, vai ter aqui um Bootstrap 4.0 Beta Dist, né? Esse cara aqui, se você dizipar ele, vou colocar ele aqui na área de trabalho, eu vou dizipar. Ó, ele vai ter duas pastinhas, CSS e JS. Dentro dessas pastinhas tem um monte de coisa lá dentro, tá? Que é o que ele precisa. Aí o que a gente vai fazer? Lá no nosso projeto, no Eclipse, isso aqui você vai botar onde a gente coloca os JSPs, tá? Que ele vai ter acesso a esses arquivos. Então, ó, vou fazer aqui no Eclipse, né? Vou criar um projeto novo. Vou criar aqui com Maven, né? Vou criar aqui o Web App com Maven, né? O Eclipse está pensando aqui na vida. Ó, onde é que a gente vai botar essas pastinhas? Aqui dentro do Web App, né? Que é onde a gente bota os JSPs e as coisas que ficam acessíveis por dentro do servidor web, né? Que a gente acessa. Tá, então colocou aqui, beleza. Deixa eu só ajeitar esse POM XML aqui, senão ele vai ficar reclamando que eu não tenho nada no POM. Vou botar aqui as dependências básicas. Vou copiar de um outro projeto aqui. Vou pegar desse exercício form, acho que é o que está mais completo pra gente. Vou lá. Vou copiar aqui pelo menos as dependências do servlet JSP, a gente poder trabalhar direitinho. JSTL. Ó, beleza, deixa ele pensando aí. Aí o que acontece? Aqui dentro do Bootstrap, a gente tem lá também uma introdução para você saber como é que você trabalha. Ó. Por exemplo, aqui no Get Started, opa, ele vai te dar aqui algumas instruções para como é que a gente trabalha com o Bootstrap. Então, olha só, a gente tem CSS, a gente tem JS, tem um monte de coisa ali, né? O que a gente vai fazer é a gente ter que importar essas coisas na página para a gente poder usar, tá? Então ele vai te dar as instruções para você fazer isso. Ó. Ah, como é que eu importo o CSS do Bootstrap direto do site? Como é que eu importo as coisas que ele precisa? Tá? No final tem um template, ó, Starter Template. Esse Starter Template ele já tem tudo que você precisa, tá? Que é ir colocado no lugar aonde precisa colocar. Então assim, é uma boa ideia se você quer trabalhar com o Bootstrap, você pegar esse template para ele ser a base do seu HTML, tá? Esse template não tem nada, tá gente? Ele tem aqui, a única coisa de texto que ele tem aqui é um Hello World, mas tem muita coisa aqui que a gente vai precisar. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colocar ele, por exemplo, vou trocar aqui meu index JSP por esse cara.
tá? Só que repara o seguinte, quando você botar isso aqui, ele configura algumas coisas para você baixar de sites externos, tá? Então olha só, isso aqui é um link para um CSS. Olha onde é que está esse CSS, ó. Max, CDN, Bootstrap.com, Bootstrap 4.0. Esse cara aqui, você baixou ele. Ele está ali dentro daquela pastinha que você fez download, tá? Então, qual é o problema de você deixar isso desse jeitinho que está aqui para você trabalhar com o Bootstrap? Não, não é nem baixar duas vezes. Isso aqui, ele te obriga a você ter uma referência externa. Tá? Então imagina que eu tivesse sem internet agora. Ia ficar faltando arquivo no meu site. Eu não ia conseguir acessar. Além disso, você ainda tem um tempo de carga maior para o seu site. Então, por exemplo, imagina que esse site aqui estivesse fora do ar em algum momento, ou estivesse lento. Você vai ficar com a dependência de um servidor externo, que você não tem controle, que o seu site acessa. Tá? Então, qualquer problema que tiver nesse servidor externo, ele vai cascatear para o teu projeto. Tá? Então, assim, tem alguns problemas. Por que os caras fazem isso, né? Tem alguns problemas, primeiro para facilitar você programar, né? Então isso aqui é mais fácil de programar mesmo, né? Você cola isso aqui e já está funcionando, não precisa baixar nada. Mas tem os problemas de licença, que você não pode distribuir software de terceiros, certos softwares de terceiros junto com o seu software. Tá? Aí o cara vai lá e bota aqui, ó, um link para um site externo. Tá? Mas você pode ir lá no site externo, baixar esse cara e botar no seu site. Tá? Botar junto com os seus arquivos. E aí não ficar mais com essa dependência. Tá? Então o que eu recomendo que vocês façam? Ó? Se você tem a possibilidade de botar aqui dentro do seu projeto, bota. Tá? Bota. Ó. Esse CSS aqui, Bootstrap Me, ele está aqui dentro. Esse cara aqui, ó. Você só ajeita o link. Você vem aqui e ajeita o link. Ó, deixa eu testar antes de ajeitar o link. Vou fazer o seguinte. Só rodar essa aplicação aqui, ver se vai funcionar tudo direitinho. Que configurar o server aqui. Vou configurar aqui o server. Ah, apareceu o Hello World, tá? Apareceu o nosso Hello World. Aí o que acontece? Se você baixou e tem aqui no seu projeto, basta se ajeitar aqui, ó. Então, se você tem a partir dessa pasta aqui CSS, você tira isso daqui, ó, e deixa aqui um link relativo. Então, a partir da base do teu projeto, que é o Web App, você tem a pasta CSS e depois tem bootstrapmin.css, que é esse cara que está aqui, ó. E aí você testa de novo, vê se está tudo funcionando. Está funcionando direitinho.
Deixa eu ver se ele tem uma versão disso aqui já com JavaScript, tá? Esses JavaScripts baixados. Acho que não. Ele vai te dar os links aqui no site onde você pode baixar o JavaScript, tá? Ele tem aqui, ó, o JavaScript que ele depende. jQuery, Popper, tá? E aí você pode baixar. O Bootstrap já vem junto. O JavaScript do Bootstrap, esse cara aqui, ó, o último, ele já vem no pacote, tá? Então você pode vir aqui, tirar, tá? E aí as coisas continuam funcionando, tá? Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar. Depois eu baixo aqui e acerto, tá? O link deles. Aí vamos aprender a fazer alguma coisa interessante aqui com o Bootstrap, né? Olha só, aqui boa parte das coisas que a gente vai fazer para utilizar o Bootstrap é via exemplos, tá? Então você tem aqui um link de exemplos no site do Bootstrap, onde você pode encontrar os componentes que podem interessar você em trabalhar. Então tem coisas aqui que são layouts de site inteiro, tá? Você pode dar uma rolada aqui e olhar, tá? Por exemplo. Ou você pode pegar, por exemplo, um template de iniciante aqui e começar a partir dele, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. O que é esse template de iniciante? Ó? Ele é um template onde você tem uma coisa aqui no meio e você tem um menu aqui em cima, tá? E um botão de pesquisa, por exemplo. Então assim, é muito comum a gente ter um menu na aplicação, né? Vamos botar um menuzinho na nossa aplicação para a gente aprender a fazer? Ó, você pode vir por aqui pelos exemplos ou pela documentação, tá? Na documentação você vai ter um índice mais voltado para os elementos que tem ali dentro da página, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui embaixo, ó, layout. Aí ele vai te explicar como é que você cria os containers, que são espaços aqui que você coloca seus componentes ali dentro, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, o Bootstrap ele tem uma filosofia de ser direcionado para aplicativos móveis, primeiro para aplicativos móveis, tá? Então ele vai sempre priorizar o layout para mobile, e aí já vai trazer esses componentes de forma responsiva. O que vem a ser de forma responsiva, né? De forma que ele se adapte dependendo do tamanho da tela que você tem. Então, se você diminuir ou aumentar a tela, esse layout ele já se ajusta, tá? E, assim, isso pode não parecer nada, mas para você fazer isso na mão dá um trabalho assim, significativo, tá? Então, você usando os elementos do Bootstrap, você já parte na frente em relação a isso, tá? Mas aí tem que saber usar essas questões dos layouts, tá? Então vamos com calma. Eu quero pegar um exemplo simples aqui para a gente começar. Vou pegar alguma coisa. Deixa eu ver um exemplo bom aqui para a gente começar. Não.
começar de layout mesmo. Detalhe. Vou pegar um exemplo pronto. Ó, vou mostrar o código fonte desse cara aqui para vocês. Ó. Olha só, basicamente, para a gente configurar a tela, as telas usando o Bootstrap, a gente vai usar, na maior parte das vezes, CSS. Tá? Então ele já vem com aqueles CSS prontos. E você tem que acaba precisando configurar qual é a classe de CSS que você vai precisar usar. Então, por exemplo, ó, essa tela aqui. Isso aqui tem um componente aqui em cima que é um menu. E aqui no meio é um container que você vai trabalhar dentro. Tá? Como é que fica essa tela, né? O menu, ele é toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é o menu. Tá? E aí ele tem aqui as classes de menu que você seta. Tá? E basicamente você configura o menu através de uma lista. Tá? Então, que é uma lista, um LLI, né? Uma lista em HTML. Tá? Então, essa lista ela é formatada via CSS. Isso aqui é uma lista. Onde, se você quiser colocar um drop-down aqui, você coloca uma sublista dentro. Tá? Mas repara o seguinte, você não programou isso. Tá? A gente só configura. Tá? A gente configura o componente e aí ele funciona. Tá? Ah, mas como é que eu vou saber fazer isso? Basicamente, trabalhar com o Bootstrap é copiar e colar. Tá? É basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Você vai procurar o componente que você precisa. Então, aquele componente de menu, ele chama navbar. E aí vai te mostrar um exemplo. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um navbar. Tá? Com o código fonte. Então, o que você faz? Parte de um exemplo aqui, copia, cola. Olha só, se não tiver configurado direitinho o CSS e o JavaScript, não vai funcionar, tá? Cola no lugar aqui que você deseja. E aí tem que entender o básico desse componente aqui para você saber usar ele. Então, ó, vamos lá. Colei aqui o componente e aí vou atualizar minha página. Então, apareceu um navbar aqui. Agora, repara que ele botou um layout meio esquisito, né? Provavelmente por causa do tamanho da tela. Deixa eu colar no Firefox e ver como é que vai ficar. Não sei se ele achou que aquela tela ali era um mobile da vida. Ó, tá vendo que no Firefox ficou completamente diferente? Tá? Porque ele é responsivo. Se você acessar no celular vai ficar diferente. Deixa eu redimensionar a tela aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo que conforme eu vou redimensionando a tela, ele vai e muda para um layout que é um layout mais compacto. Tá? Então, se você estivesse no celular, você ia ver mais ou menos assim. E para você fazer isso na mão, vai te dar um belo trabalho. Então, assim, é mais fácil a gente usar. Tá? Aí, como é que eu entendo isso aqui? Tá? Primeiro, você pode ler o componente. Cada componente aqui no Bootstrap, ele tem uma documentação, tá? Então, você vem aqui e dá uma lida. Por exemplo, como é que funciona, quais são as classes, como é que se organiza. Tá? As variações,
Ah, eu posso botar um logo na frente. Tá? Isso aqui é muito comum. Como é que eu boto um layout diferente? Esse cara aqui está disable, então se eu clico nele não acontece nada. Tá? Isso tudo é feito via CSS. Tá? Como é que fez esse disable aqui? Ó? Só pegou nesse link aqui e colocou mais uma classe CSS aqui que é disable. Como é que eu boto botão, formulário, e tem um monte de coisa, né? Então vou mostrar essa barra de menu para vocês. Né? O que é ali a barra de menu? Você tem um cara aqui que é um nav, que é de navigation, né? Onde você vai ter itens que você pode navegar ali dentro. O que configura o Bootstrap, essa tag aqui é uma tag HTML. Tá? O que configura o Bootstrap são as classes que você coloca aqui no CSS. Ó. Então olha só qual é a classe que ele coloca aqui. Navbar, que é a classe do componente. E aí ele configura com alguns estilos, tá? Que são mais de layout do navbar. Então é um navbar light e outras coisas. Isso aqui você configura a questão de cor também, tá? Com essas classes CSS você configura as cores. E aí para cada elemento dentro desse navbar você tem uma classe diferente também. Então você tem um link aqui que é o navbar brand. Brand seria a marca, né? Então é esse cara que fica aqui no canto. Ó. Esse cara que fica mais nesse cantinho, ele fica um pouquinho maior, que geralmente é o nome do site, né? Então, por exemplo, vou configurar aqui para, sei lá, vou fazer um site aqui para o Cefet. Então você vem aqui e troca o nome, né, por exemplo. Cefet RJ. Aí trocou aqui em cima, entendeu? Ah, eu quero botar aqui os links. Né? Cada link desse aqui, ó, é um cara num LLI desse, ó. Você tem um LLI com as classes certas do Bootstrap, que você não precisa saber, basta você ir lá no site deles e copiar e colar. Tá? E aí você ajusta. Por exemplo. É porque home geralmente é home mesmo, né? Funcionalidade 1. Tá lá. Ah, eu preciso criar um subitem aqui, um submenu, né? Vou pegar aqui do site também. Ó, o drop link aqui. O que ele vai fazer, ó? Vai criar aqui dentro do LI mais um div com drop down menu. E aí que vai ajustar o item para drop down. Ó, a diferença desse cara aqui para esse aqui é que ele coloca drop down na classe CSS e aí coloca aqui mais uns itens para poder abrir quando você for clicar. Então, ó, novamente, mesma coisa. Preciso de alguma coisa aqui, eu vejo o exemplo que eu preciso desse cara aqui do drop down, copio as minhas classes ali e colo. Faltou o fecha LI aqui. Isso. Oi. Ele é tudo em HTML isso.
Não vou dizer todo, tá? Mas boa parte dele você só vai botar o HTML e o CSS para você ajustar as coisas. E tem como relacionar esse Bootstrap com Java? Então, como é que a gente faz, né? Por exemplo, eu quero que isso aqui seja dinâmico. Então, em vez de você colocar essas coisas aqui fixas, por exemplo, você vai carregar isso usando lá alguma variável do Java. Pode colocar um expression language, alguma coisa que vai vir da requisição. Aí não precisa do conjunto. Aí vai precisar. Eu estou mexendo aqui só com o HTML para mostrar para vocês como é que configura o Bootstrap. Mas na prática mesmo, a gente mistura isso com a programação back-end que a gente está fazendo, né? No JSP. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo da gente montar um menuzinho simples, né? Será que esse botão de search funciona sozinho? Não funciona. Quando você clicar aqui, vai ter que submeter o formulário para algum lugar, fazer o tratamento lá no servlet, né? Processar, retornar a página, esse tipo de coisa. Então a programação ainda fica por nossa conta. Tá? O que ele facilita é criar coisas que são repetitivas. Toda aplicação tem menu, toda aplicação tem botão, toda aplicação tem alguma coisa. Tá? E que, bem ou mal, você sofre para fazer e já tem uma coisa pronta. Tá? Então, por exemplo, vamos olhar outra coisa aqui que é interessante. Então a gente deu uma olhada aqui rápido, né? Eu não vou me estender muito no Bootstrap, porque assim, gente, o que a gente faz da programação do Bootstrap é isso aqui mesmo. Preciso de um componente. O que é o componente? É um item do formulário. Aí você vem aqui e procura. Então eu quero um form. Form controls. Vamos ver aqui. Então eu preciso de um campo de texto. Ou preciso de um select box. Aí você olha aqui qual é o CSS que você coloca. E vai lá e copia e cola. Não dá para saber todos os componentes do Bootstrap de cabeça. É muita coisa. Tá? E nem vale a gente gastar muito tempo com isso, porque a dinâmica que a gente vai fazer é justamente essa, a gente vai copiar e colar. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um formulário rapidinho aqui. Tá? Mesma coisa, tem layout que você vai precisar ajeitar para o formulário todo. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um formulário básico. Quando você cria o form, para cada elemento ali do form, você vai acabar criando um cara que chama form group, que é esse div aqui. Então, repara que aqui tem o label, o campo e ainda tem uma mensagem embaixo do campo. Tá? Que às vezes é uma instrução de como é que você vai preencher aquele campo. Tá? Isso aqui vira tudo um div aqui, que é um form group. E aí você tem o label do campo, o campo e a descrição daquele cara ali embaixo. Esse cara aqui. Entendeu? Isso tudo dentro do form. Então, por exemplo, vou copiar esse form e vou colar lá. Já tinha colocado o meu menu. Aí vou colocar embaixo do menu. Olha só, repara como é que ficou isso aqui. Ficou meio esquisito, né? Por quê? O Bootstrap, ele tem o foco em ser primeiro para dispositivos móveis. Então esses campos assim grandes, de um lado ao outro da tela, eles fazem sentido para dispositivo móvel. Tá? No dispositivo móvel você veria assim, Tá? Então isso aqui faz sentido para um dispositivo móvel. Agora, quando a gente está programando, primeiro pensando numa aplicação web, isso aqui não vai fazer tanto sentido, né? Tá? Mas ele tem CSS lá para a gente ajustar isso. Deixa eu ver aqui o cara.
Não é form inline, não. Não. Esse aqui eu acho que resolve. Ah, isso aqui resolve. Vou colocar aqui. Ó, tá vendo que o campo ficou pequenininho agora? Tá. Tem um CSS aqui pra gente ajustar, que é a quantidade de colunas. E essa coluna é meio que uma coluna virtual aqui do Bootstrap. Como se ele dividisse a sua aplicação em colunas. E aí você diz quantas colunas você quer consumir com aquele campo. Tá? Então tem aqui, ó, call SM2. Então é como se eu estivesse usando 2 espacinhos de coluna para você ocupar com esse campo. E aí ele fica desse tamanho aqui. Tá? Você ajusta isso no CSS. Ó. O que eu fiz? Eu adicionei essa classe aqui. Ó. Se você ajustar aqui para outro tipo, ó, por exemplo 4, esse cara aqui ele vai crescer. Tá vendo? Se você não falar nada, ele vai colocar até o final. Tá? Que é o layout normal aí de dispositivo móvel. Tá? Então você pode ajustar conforme a necessidade da tua aplicação, qual o tamanho desses, quantas colunas esses campos aqui vão precisar. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui nesse outro também 4, por exemplo. E aí você ajusta direitinho para o negócio ficar bonitinho. Tá? Deixa eu botar esse container aqui, que senão aquele cara vai ficar... Ele está muito colado na borda. Era isso. Aí deu uma descolada daqui, ó. Ele estava muito colado na borda ali com esse div container, ele descola. Pronto, melhorou um pouquinho. Beleza, então tá vendo, assim, o nosso layout já melhorou bastante, né? De alguma forma. Tá? Aí para aprender a usar isso aqui, gente, só usando. Tá? Depois quando eu passar o trabalho para vocês obrigatoriamente vão precisar aprender isso aqui. Porque eu vou pedir para vocês usarem o Bootstrap. E aí vocês vão precisar dar uma olhada quais são os componentes que vocês vão usar, né? Como é que eu ajusto o layout, essas coisas assim. Tá. Ó, vamos fazer uma coisa aqui interessante também. O que tem de interessante aqui na parte de formulário? Aqui, ó. Isso aqui é legal. A parte de validação. Deixa eu
Esse aqui. Não sei se está dando para ver daí, mas quando submeteu aqui o formulário, ele botou aqui verde para os campos que estão ok, né? E vermelho para os campos que estão com problema. E repara que apareceu a mensagem aqui embaixo, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante. Porque quando você olha aqui, você já sabe, para esse campo tem esse problema, para esse campo aqui tem esse outro problema. Tá? Fica mais fácil da gente entender. Tá? Como é que a gente faz isso, né? Ó, primeira coisa, ele tem aqui um modificador lá do CSS que é valid e invalid. Isso ele criou, né? É uma classe que você configura para você dizer se o cara está válido ou se ele está inválido. Tá? Então você coloca, se eu não me engano, no form group. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, ó. Vou forçar aqui na mão para a gente visualizar. Acho que é assim. Não. Cadê? Ver se é assim. Esse aqui tinha um jeito muito simples de fazer. Que ele fez aqui com JavaScript, eu queria fazer na mão para vocês poderem ver como é que a gente faz. Só ver aqui. Esse aqui é outra forma de fazer. Aí, server side. Esse aqui que a gente faz, acaba fazendo. Is invalid, is valid. É isso aqui, ó. Quando você vai fazer a validação lá do servidor, pelo menos o que a gente estava fazendo aqui, a gente fazia a validação, aí botava uma mensagem lá no request e mandava imprimir, né? Aí o que acontece? Se você está montando esse cara aqui no servidor, você pode adicionar uma classe CSS aqui, ó,
isValid ou isInvalid. E aí você muda o layout do campo. Tá? Então, por exemplo, se eu sei que esse campo aqui está inválido, por exemplo, eu já validei o e-mail e descobri que ele está inválido. Você seta ele aqui, ó, mais uma classe de CSS para isInvalid, para colocar ele com um layout diferente. Tá vendo que ficou vermelho? Tá. Uma outra coisa que a gente coloca aqui, ó, esse div aqui é o feedback do campo, né? Se você colocar ele junto aqui, ó, esse cara aqui é um div que ele está configurado aquela linha, né? Aqueles elementos. E aí você bota esse div aqui, ó, para você colocar o feedback do campo. Oi. Mas eu posso alterar, né, o HTML, né? Ele não pode alterar na tua cabeça, né? Pode. Você diz o que? Alterar da tua página? Alterar. Pode. Aí você vai precisar alterar para poder. Para balizar. Sim, sim. O que eu estou colocando aqui é o resultado que a gente faria no lado servidor. Tá? Então, por exemplo, essa mensagem aqui você geraria lá no server e aí traria para cá. O resultado do HTML fica assim. Mas como é que você ia fazer isso aqui, programação? Você ia vir aqui e botar, por exemplo, lá um expression language, botar e-mail, sei lá, MSG, que seria uma variável. Aí você bota, como é que era? Era assim. Espera aí, tem que importar o... Deixa eu copiar do outro projeto que... Não. Vou pegar daqui, ó. Tem que importar o JSTL para a coisa funcionar, né? Só copiar aqui essa tag, ó. Vou colar aqui em cima. Vou importar o tag lib. E aí colocaria aqui, ó. If, aí você coloca um teste lá, por exemplo, e-mail msg not empty, aí você imprime essa tag aqui, ó. Você imprime essa tag e imprime o e-mail msg aqui dentro. Aí, pô, não tá aparecendo, mas se eu setar aquela variável lá no servidor, aí vai aparecer, entendeu? Aí, mesma coisa aqui, ó. Eu preciso que esse cara aqui apareça se ele é isInvalid, se ele é inválido ou não. Aí você seta a variável aqui. Você diz, então, por exemplo, você pode ou mandar a variável lá do servidor ou checar essa mesma variável. Falar, se essa variável que tiver setada, eu sei que o cara é inválido e eu boto esse carinha aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Aqui eu acho mais fácil você colocar mais uma variável. Coloca assim, ó. E-mail validation. Aí você manda essa variável e se ela for inválida, você coloca aquele valor, ele vai imprimir ali. Tá? Se não for nada, ele não vai imprimir nada. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Se eu setar esses caras aqui em cima, em algum lugar, ele passa a imprimir.
Mas repara o seguinte, é interessante, né? A gente vê os campos, vê as coisas bonitinhas, né? Então olha só, para a gente começar a fazer alguma coisa de útil com isso, vamos pegar o projeto lá, aquele projeto que a gente já estava fazendo. A gente tinha um projeto que a gente deixou pela metade, o I18N deles, que era para vocês completarem. E aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês fazerem, tá? Aplicar o Bootstrap nele. Tá? Tenta aplicar, se vocês não tentarem aplicar, vocês não vão ter dificuldade. Eu vou dar um tempinho para vocês aplicarem, tentarem aplicar. Qual é o projeto? Da aula passada, tá, gente? Pega lá no site, ó. Eu não me lembro se é esse aqui ou se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Código exercício. Pega esse código exercício e ele vai ter lá um CRUD, não é? Ah, antes de fazer o CRUD todo, faltou mostrar um pedacinho. Deixa eu mostrar o pedacinho, que é a parte de tabela. A gente viu o formulário, algumas coisas que a gente pode fazer no formulário, mas não viu a parte de tabela. Tá? Vou mostrar a parte de tabela para vocês. Os componentes de tabela, eles chamam de grid, né? Ah, não é grid não, é data... Não, não é isso, nada disso. Grid... No grid system não vai ser. Não, não é isso. Tables, acho que é tables, é esse mesmo, é tables, tá? É como é que a gente bota um table, tá? O table vai virar nossa listagem, tá? Então olha só, o layout padrão dele é esse aqui. Como é que você faz esse layout padrão? Basta você vir aqui e configurar um class para o seu table que chama table e usar os caras certinhos, né? Porque a gente acaba usando o table sem usar os tags que a gente chama de meta tags, né? Que é para dizer se o cara é o cabeçalho e quem é o corpo, tá? Porque aí quando você seta quem é o cabeçalho, ele dá um layout diferente para o cabeçalho, tá? E aí as linhas do corpo ficam diferentes. Olha só, tem uma coisa que é interessante aqui também, que é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês. Nesse header. É isso aqui, ó. Isso aqui é bem interessante para a gente visualizar a tabela, tá? Que é o que? Você colocar Ih, não dá para ver. No projetor não dá para ver. Na minha tela dá para ver, no projetor não dá para ver. Ele tem uma cor diferente de fundo, uma linha sim e outra não. Aqui vocês não estão conseguindo ver, tá? Porque a cor é cinza. Tá? Mas para fazer isso, basta você adicionar aqui, ó, mais uma classe CSS junto com o table. Você coloca o table stripped, que ele coloca esse layout diferente. Então, por exemplo, ó, se eu quero fazer uma tabela, basta eu copiar esse cara aqui para partir a partir desse CSS. Aqui eu tinha que ter dado um BR. Dá um BR aqui. Pronto. Coloquei uma tabela formatadinha, bonitinho. Tá? Então basta ajustar o CSS, tá, gente?
Não tem nada demais. Tá? Então assim, pega lá aquele projeto e vão colocar o Bootstrap nele.